A paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, que Deus os abençoe. Vamos dar início, irmãos, mais um estudo que nós vamos fazer. Vamos falar hoje sobre a ressurreição e também a reencarnação, onde surgiu a reencarnação e veio até nossos dias. A ressurreição, irmãos, foi dita por nosso Senhor Jesus Cristo e por Deus, pelos profetas, e ela está em nossos dias, né? E está em evidência, e é o que existe, é a esperança dos mortos que morreram em Cristo. Em Isaías nos diz o seguinte, Isaías nos menciona, Isaías 26, verso 29, de 19 ao 21. Disse o profeta Isaías: despertais, exultais os que habitas no pó, porque o seu orvalho será como orvalhos das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová a lágrima de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardamos, e nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardamos. Na sua salvação gozaremos, alegramos, diz Isaías. Os mortos ressurgirão. Deus promete a ressurreição dos irmãos que foram mortos. E eles não estão mortos, estão dormindo, né? Eles ressurgirão glorificados. Em São João 5:28, São João 5:28 nos diz o seguinte, está aqui, irmãos, São João 5:28. Preste bem atenção. Em consequência do pecado de Adão, a morte passou a todos a raça humana. Todos semelhantemente descem ao sepulcro. E pela providência do plano da salvação, todos devem ressurgir da sepultura. Há de haver ressurreição dos mortos, assim do justo como dos ímpios. Atos 24:15. Assim como todos mortos em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Coríntios 15:22. Uma distinção, porém, se faz entre as duas classes de ressuscitados. Todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem serão para a ressurreição da vida. Os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. São João 5:28-29. Os que foram tidos por digno da ressurreição da vida são bem-aventurados e santos. Sobre este não terão poder a segunda morte. Apocalipse 26. Os que, porém, não alcançaram o perdão, mediante o arrependimento e a fé, devem receber pena da transgressão. O salário do pecado é a morte. Sofrem castigo que avaliam em duração de eternidade, segundo as suas obras.
mas que finalmente termina com a segunda morte, visto ver impossível que Deus, de modos coerente com a sua justiça e misericórdia, salvar o pecador em seus pecados. Ele despoja-se da existência que perdeu por suas transgressões, do qual os mostrou indigno. Então, a ressurreição, irmãos, segundo o que nos diz aqui João, né, é a ressurreição da vida. Os que fizeram mal participarão da segunda ressurreição. Os que fizeram bem participarão da primeira ressurreição. A primeira ressurreição se dará quando? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Felizes os que participam da primeira ressurreição. Porém, os que participam da segunda ressurreição é que nós acabamos de ler agora. Eles terão a sua recompensa, pois são as pessoas que não aceitaram a Cristo e se aceitaram a Cristo, aceitaram parcialmente, não fazendo a vontade de Deus e não chegando à conclusão de ser salvo. Muitos que pensam que fazem a vontade de Deus, né, muitos que se acham santos, não serão justificados pelas suas obras. Também lá, irmãos, em Tessalonicenses, aos Tessalonicenses 4, 13 a 16, né, nos diz o seguinte, a respeito dos irmãos que dormem, né? Nós que somos da Igreja de Deus, nós não temos assim um sentimento deplorável, né, na morte de nossos irmãos. Temos uma esperança, né? Porque Deus fez a promessa e nós estamos na promessa. Diz assim, irmãos: irmãos, não queremos que vocês ignorem coisa alguma a respeito dos mortos, para não ficarem tristes como os outros que não têm esperança. Para que nós não ficamos tristes com nossos irmãos que descem à sepultura, porque eles têm esperança. Mas os que não têm esperança se lamentam, se rasgam e faz mil e uma, porque não têm esperança da salvação. Mas os que dormem em Cristo têm a esperança da salvação. Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, acreditamos também que os que morrerem em Jesus serão levados por Deus em sua companhia. Os que morreram em Jesus serão levados por Deus na companhia de Deus. Porém, os que não morreram em Jesus terão a companhia no depois do milênio, onde serão julgados e mortos e queimados pelo fogo, né? Essa é a recompensa do ímpio. Eis que declaramos a vocês, baseando-nos na palavra do Senhor, nós que ainda estaremos vivos, por ocasião da vinda do Senhor, não teremos nenhuma vantagem sobre aqueles que já morreram e desceram à sepultura. Então, os que estiverem vivos, não sei se somos nós ou são outros irmãos, mas não teremos nenhuma vantagem sobre aqueles que desceram à sepultura. Todos vão ficar da mesma forma, né? De fato, assim a ordem da voz do arcanjo, ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois do milênio, os ímpios ressuscitarão depois. Por isso que ele classifica que
que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos que estivermos ainda na terra, seremos arrebatados junto com eles para as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Seremos arrebatados, irmãos. Nós seremos arrebatados junto com Cristo, né? E os irmãos para o céu, diz a Escritura. Mas como que nós seremos arrebatados, irmãos? Como é que nós vamos ser arrebatados? Vamos ser arrebatados carnalmente, nesse corpo, né? Arrebatado nesse sangue. Como é que nós vamos ser arrebatados? Será que os irmãos sabem como que vai ser o arrebatamento? Né? Aqui em Coríntios, aos Coríntios 15, 51, nos diz o seguinte, aos Coríntios 15, 51. Primeiro aos Coríntios 15, 51, nos diz o seguinte, preste bem atenção. 15, 51, ou a partir do 42, preste bem atenção. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado corruptível, mas ressuscitará incorruptível. Prestar atenção? Somente desprezíveis, mas ressuscitará glorioso, e semeando na fraqueza, mas ressuscitará cheio de força. Aqui nos fala, irmãos, que a ressurreição estará num corpo cheio de força, um corpo bem saudável, né? Aqui nos diz, um corpo bem saudável. E continuando, e semeando o corpo animal, mas estará corpo espiritual. Semeando o corpo animal, estará corpo espiritual. Se existe um corpo animal, também existe um corpo espiritual, pois a Escritura diz, Adão, o primeiro homem, tornou-se um ser vivo, mas o último Adão tornou-se espírito, que dá a vida. O último homem, quem é o último homem? Jesus Cristo. Estaremos num corpo espiritual. O que é um corpo espiritual, irmãos? Qual que é o corpo espiritual? É um corpo perfeito? Ou é um espírito? Diz mais aqui Paulo, no versículo 50, eu digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem receber a herança do reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorruptibilidade. A carne e o sangue, essa carne e esse sangue, não receberão o reino de Deus. Então, como que nós vamos ser transladados? Como que nós vamos ser levados ao céu? Aqui diz que é um corpo espiritual. O que é um corpo espiritual, irmãos? Lá em Mateus 22, 23, nos diz o seguinte, Mateus, preste bem atenção, Mateus 22, 23. Mateus 22, 23. O que Jesus disse quando lhe perguntaram para ele
quando lhe perguntaram para ele a respeito da ressurreição. Mateus 22, 23, diz assim, irmãos, preste bem atenção, para nós distinguirmos o corpo espiritual, certo? Os saduceus eram os que acreditavam na reencarnação, certo? Nós vamos falar sobre a reencarnação. Os saduceus afirmam que não existe ressurreição. Alguns deles se aproximaram de Jesus e lhe propuseram este caso. Então eles queriam pegar Jesus, né, nas suas perguntas. Mas Jesus é Jesus, não é qualquer homem algum, certo? Então eles puseram a pergunta. Puseram essa pergunta. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer sem ter filho, o irmão desse homem deve se casar com a viúva, a fim de que possa ter filhos em nome do irmão que morreu. Tudo bem? Pois bem, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem ter filho, deixando a mulher para seu irmão. Do mesmo modo, aconteceu com o segundo e terceiro, assim como os 7. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Na ressurreição de qual dos 7 ela será a mulher? De fato, todos a tiveram. Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem a Escritura, nem o poder de Deus. De fato, na ressurreição, os homens e mulheres não se casarão, pois serão como anjos no céu. Prestar atenção? Serão como anjo no céu. E como que é um anjo no céu, irmãos? Um anjo no céu tem carne, tem sangue? Não tem sangue. Então, lá no céu, nós vamos ser transladados para o céu em espírito angélico, espírito ministrador para o céu. Não vamos ser essa carne que nós temos aqui podre, não vai entrar no céu. Vai ser o espírito que vai ser levado para o céu. Irmãos. Então fica bem claro que, segundo Paulo, segundo Mateus, nós comprovamos que a translação para o céu são os irmãos que vão ser igual os anjos. Os anjos não casam e não dão-se em casamento. Certo? E seremos o quê? Um espírito ministrador. Principalmente os 144 mil. E temos também, irmãos, a ressurreição parcial. Qual que é a ressurreição parcial? Haverá 3 ressurreições. A ressurreição da vinda de Cristo. Antes da vinda de Cristo, haverá uma ressurreição parcial, de Daniel 12. Essa ressurreição se dará quando? Quando fechar-se a porta da graça, fechando-se a porta da graça, começamos a contar 1290 dias. Terminando 1290 dias, se dará essa ressurreição parcial. Vamos ler em Daniel lá, o que Daniel diz. Daniel 12, 1 e 2. Quem quiser acompanhar, né? Diz assim, irmãos, prestem bem atenção. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege o povo do qual vocês pertencem. Será uma hora de grande aperto, tais como jamais houve, desde que as nações começam a existir, até o tempo tal. Então o seu povo será salvo, todos os que tiverem escrito no livro da vida.
Então todos serão salvos que estiverem escrito no livro da vida. Mas os que não estiverem escritos na vida não serão salvos. Essa profecia de Daniel 12 é para os últimos dias, não é para a Idade Média e não é para qualquer tempo, é para o tempo do fim, é para os nossos dias. Esse é nosso período, certo? Para o nosso período. E continuando, muitos dos que dormem no pó despertarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Muitos que dormem no pó estarão, um para a vergonha eterna e outro para a vida eterna. Qual que ressuscitarão para a vida eterna? Essa ressurreição parcial. Quem que ressuscitarão para a vida eterna? A Ellen White nos diz que esses ressuscitados, e também eu acredito dessa forma, né, são os restantes dos 144 mil. Os que desde 1844 até nossos dias dormiram em Jesus Cristo vão ressuscitar. Vê que essa ressurreição não são para todos, elas são parcial. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então ressuscitarão os irmãos que morreram de 1844 até nossos dias, que foram salvos, que pertencem aos 144 mil. Só se salvará, irmãos, 144 mil até os nossos dias. Muita gente acha muito pouco, e é muito pouco mesmo. Jesus disse, se não fosse abreviado aqueles dias, não salvaria uma carne, não salvaria uma pessoa. Vocês querem ver como é só 144 mil? Vocês prestem bem atenção. Lá, vamos tirar uma conclusão. Lá em Apocalipse nos diz que os idólatras, os afeminados, não entrarão no reino do céu. Os idólatras. O Natal, irmãos, é uma grande idolatria mundial. Surgiu lá em Herodes, com sua mãe Samires, onde surgiu também ali a reencarnação, certo? Surgiu também ali a reencarnação. Com a mãe de Samires, ela disse que Tamuz era a reencarnação de Herodes, e Herodes foi morar no sol, e Tamuz também foi morar no sol. Ali começou a baboseira da reencarnação, com a mãe de Tamuz. E o Natal também começou ali. Nós vemos aqui quantas pessoas aqui em volta de nós, na cidade, comemoram o Natal. 99,9%. Estão perdidos. Quantas pessoas comemoram o Ano Novo? Dedicação a Deus Mitra. Quase a humanidade inteira. É idolatria. Não vou entrar no reino do céu. Alguns não comemoram, certo? Alguns não comemoram. 2 ou 3 religiões. Mas, por outro lado, eles não têm um sábado, não têm nem a barba no rosto e não são santificados. Também não vão entrar no reino do céu. Todos os que praticam iniquidade. Iniquidade que quer? Iniquidade é transgressão da lei de Deus. Paulo nos diz. Iniquidade é transgressão da lei de Deus. Os que transgridem a lei de Deus, os que fazem tatuagem, é pecaminoso. Tatuagem também não entrarão no reino de Deus. Certo? Todos esses transgressores. Mas eu faço bem e ajudo os outros, mas não adianta nada. Você tem que cumprir com a lei de Deus. Certo? Você tem que andar nos caminhos de Deus. Verificar o que Deus exige para você
está no caminho de Deus. Então aí tirou irmão, já 99,9% de que não vai entrar no céu. Então o que restou? Restou só a igreja que faz a vontade de Deus. Adventista completa reforma. Por que os outros que faz cabana também não entram no céu? Porque eles fazem data errada. Eles comparecem no juízo investigativo, no 10º mês, em data errada. Se o juiz não está no fórum, não adianta nós ir no fórum, porque ele não está lá. Você entendeu? Então comparece em período errado. Eles erram a data, também não vão entrar no céu. Na completa reforma, todos que vão entrar no céu também não. Vai existir um peneiramento. Só vai entrar no céu aquele que for puro de mão e limpo de coração. É o que diz o profeta Ezequiel. Não adianta nós pegar a Bíblia, pôr embaixo do braço, ir para a igreja, voltar, pôr embaixo do braço, mas não anda com as palavras de Deus, dá seus maus exemplos em todos os setores, então também não entra no reino do céu. A reencarnação que foi citada aqui em Mateus, lá em Mateus, onde ela surgiu? Onde nós já falamos? Com a mãe Tamires de Nerodes, que foi até esposa dele. Certo? Ela que inventou esse negócio de reencarnação. Aí o diabo aproveitou e veio até nossos dias. A reencarnação não existe. Certo? Não existe reencarnação, em hipótese alguma. O que existe é a ressurreição. A ressurreição que nós falamos aqui e provamos que em nossos dias, haverá a ressurreição, e essa ressurreição se dará com o som da trombeta, que nós já lemos aqui, diz Paulo, o som da trombeta, e ressuscitará os que fizeram bem. Fizer o bem é obedecer a Deus. Esses que estão em obediência a Deus, que ressurgirão. A ressurreição geral. A ressurreição parcial se dará um pouco antes da vinda de Cristo. E juntar-se-á com o restante dos 144.000 que não provaram a morte. Irmão, entenderam?